Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar sobre a rotina do plantel. Muitas pessoas me pedem para mostrar um pouquinho mais da rotina do plantel, como é que é o dia a dia da criação. E eu nunca falei sobre isso, nunca mostrei a rotina, né? Eu mostro alguns procedimentos isolados, porque na verdade o plantel não tem uma rotina. Então o que acontece aqui na criação? Como vocês sabem, a minha criação de aves, ela é um hobby, né? Que eu levo com profissionalismo, com cuidado, controlando dados, mas é um hobby. Não é uma profissão, não é uma fonte de renda. Então eu preciso tratar como um hobby e eu preciso encaixar isso no horário em que eu tenho disponível. E como eu sou autônomo, às vezes o trabalho me requisita de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. E aí eu tenho que mudar a rotina da criação para o horário que eu tenho disponível para cuidar das aves. Mas eu vou mostrar para vocês como que está sendo a rotina nesse período pós-reprodução, que os filhotes já estão quase independentes. E como é que eu faço a limpeza do viveiro, como é que eu faço a troca dessa comida, dessa água. Vou falar um pouquinho disso para vocês acompanharem de perto. Vamos lá? Então, quando os filhotes fizeram mais ou menos 25, 30 dias, eu liberei os pais de volta no viveiro para eles entrarem já no descanso e termino de alimentar os filhotes na mão, tá? Assim os filhotes vão ficando mais acostumados com o ser humano, né, com serem manipulados e ao mesmo tempo os pais começam a descansar mais cedo. Os filhotes hoje estão com cerca de 40, 50 dias, então já estão no final do período de papa. E a Pônita quer participar do vídeo, deixa ela aí. E como é que é essa rotina então do plantel no momento, né, nesse período agora? Nesse período agora eu estou conseguindo cuidar das aves de manhã, que é o período que eu mais gosto. Então, assim que eu chego aqui por volta das 8 da manhã, 8h30, eu já preparo a papa dos filhotes, tá? E aí eu já alimento os filhotes, como eu vou mostrar para vocês agora. Depois que os filhotes estão todos alimentados, eles já estão com comida e água dentro das gaiolas deles. Eu verifico a água se está limpa, a comida, se por acaso eles não fizeram alguma coisa, sujaram a comida. Se sujaram, eu tiro, limpo tudo, reponho. Se não sujaram, se só comeram um pouquinho, que eles estão começando a comer de pouquinho em pouquinho, eu deixo a comida lá, ou talvez eu só limpe as sementes e deixo ali, tá? Dos adultos, eu tenho agora 75% da composição de ração e 25% de semente, tá? Então tem pouca casca de semente e mais ração. E ainda a farinhada aqui, que vocês sabem que eu trabalho com a farinhada CDE. E o período pós-reprodução é um período também muito bom para você utilizar para as aves recuperarem o peso, sendo a farinhada um pouquinho mais gordurosa que os outros alimentos, tá? Então eles estão com 75% de ração, 25% de semente e a farinhada. Eu vou verificar, como vocês podem ver aqui, praticamente só tem um pouquinho de ração e o resto é tudo farelo de ração e semente e restos de semente, tá? Então eu jogo tudo isso aqui no viveiro, no chão do viveiro, limpo todos os potes, aí eu lavo todos os potes, tá? E reponho a comida das aves e boto de volta aqui em cima da bancada para que elas venham comer. Faço a mesma coisa com a água. Pego os potes de água, lavo os potes de água, trago de volta os potes cheios com água limpa, tá? Todo dia comida e água são renovados e os potes são limpos.
todo dia. Essa é a única rotina mesmo. Então eu varro o viveiro inteiro e limpo todos esses restos de farelo de ração, casca de semente, limpo tudo e jogo fora, o viveiro fica varrido. Então diariamente o viveiro ele é varrido e troca comida e troca água, tá? Uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, geralmente no final de semana, eu lavo o viveiro inteiro com a mangueira, jogo água no viveiro inteiro, porque as aves, elas sujam, não sei se vocês vão conseguir ver aqui nas paredes, elas sujam as paredes, tá? Não sei como é que elas conseguem, mas elas conseguem. E o chão também fica completamente sujo, então eu lavo o viveiro aí 1 a 2 vezes por semana com a mangueira e esfrego com uma escovinha, tá? Só água e vassoura, só água e escova já é suficiente para limpar todo o viveiro, tá? Quem quiser diluir, às vezes eu diluo também para desinfetar, desinfetante de pets, tá? Que é um desinfetante específico para pets que não dá alergia, você dilui na água, então ele é maravilhoso. Aí tem várias marcas no mercado, você pode escolher a que vende perto da sua casa, a que mais te agrada, tá? Não use produtos químicos. Produtos químicos não são recomendados para pets, a não ser os produtos químicos de pet, tá? Pode causar uma alergia, uma intoxicação no seu animal. Então, se você não tem um desinfetante específico para pet, água, tá? Limpa com água, a princípio limpa com água. E aí a gente procura um desinfetante específico, procura alguma coisa que seja neutra para que você possa desinfetar o ambiente, tá? Porque não é porque ele está limpo, que não está visualmente sujo, que ele está desinfetado. Tem ali micro-organismos que a gente não enxerga e que continuam no ambiente. E de tempos em tempos a gente precisa eliminar esses micro-organismos para que não gerem doenças, para que as doenças não sejam propagadas. Depois disso eu passo um tempo dentro do viveiro, depois disso e enquanto isso eu passo um tempo dentro do viveiro observando as aves, observando como elas estão interagindo uma com as outras, se tem alguma ave que está machucada, se tem alguma ave que está com diarreia, se tem alguma questão em alguma ave, então eu passo bastante tempo observando elas. Enquanto eu estou fazendo tudo isso, que leva mais ou menos, vamos lá, para alimentar 40 filhotes eu levo mais ou menos 20, 25 minutos. Para limpar o viveiro eu levo mais uns 20 minutos, digamos aí uns 45 minutos. E nesses 45 minutos eu estou observando as aves, estou de olho. E quando termina eu também fico mais um tempo aqui admirando e observando para saber se está tudo bem com elas. Isso diariamente. Então essa é hoje a rotina do plantel, tá? Às vezes, na época de ninho, é uma outra rotina, né? Na época que não tem filhote, é uma outra rotina. Então assim, às vezes eu pego um trabalho e trabalho de manhã, então eu preciso cuidar das aves à noite, então as coisas vão mudando um pouquinho, tá? Durante o dia, né, é claro que eu faço isso pela manhã, mas os filhotes precisam ser alimentados de novo, né? Hoje os filhotes estão comendo de 3 a 4 vezes por dia, né? Os mais velhos menos, os mais novos mais. Mas eles estão mais ou menos nessa média, 3 a 4 vezes por dia. Então, todas as vezes que eu venho no viveiro, eu alimento eles, eu estou observando as aves, eu estou vendo se por acaso elas não sujaram potes de comida, se não derrubaram os potes de água, como é que está a condição geral do plantel, tá? Mas o canal é justamente para isso, para mostrar para vocês que vocês podem criar como um plano B, né? Eu não digo nem um plano B financeiro, mas assim, vocês podem ser criadores e tratar o negócio de vocês profissionalmente, mesmo sendo amadores, mesmo no espaço da sua casa. Não precisa comprar um sítio, não precisa ter nada, gaiolas maravilhosas compradas na melhor marca, né? Se tiver é melhor, mas não é necessário. O pônei tá me descabelando. Mas não é necessário, você consegue ter uma boa criação, criar, trabalhar genética, ter aves num padrão bacana, mutações diferentes, num espaço adaptado dentro da sua casa, tá? É claro que esse espaço vai determinar quantas aves você pode ter e quantas você não pode ter, dependendo da região que você mora, também vai delimitar a quantidade de aves. Se você mora numa área muito urbana, por exemplo, eu com mais de 40 aves, aqui eu moro num condomínio, os vizinhos já estão, né, já tá no limite, né? Se eu botar mais aves aqui é um barulho muito grande, então começa a incomodar a vizinhança. Então essas coisas todas você vai observando e você vai adaptando dentro da sua casa, tá? Dá para criar, não para todo mundo falar, eu não tenho um espaço enorme que nem você tem. O espaço aqui não é enorme, tá? O viveiro ele tem mais ou menos 1,60, 1,70 de largura por 3 de profundidade. Não é um espaço enorme.
Antes de eu vir para cá também, eu tinha um corredor para trabalhar, então eu tinha 2,5 metros de corredor, então elas ficavam todas nesse corredor. Não é necessário ter toda uma estrutura. Quem puder e quem tiver é melhor, é mais fácil, é mais organizado, é mais fácil de limpar e tudo mais. Mas se você não tiver, é possível você criar com um pouco que você tem. 2 casais, 3 casais, 4 casais ou 20 casais, que é o meu caso, se você tiver um pouco mais de espaço. Se tiver mais espaço ainda, 40, 50 casais, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, curte aí. Quem não gostou, curte também. E quem não for inscrito, já se inscreve, que toda semana tem vídeo novo da criação e algumas dicas e curiosidades sobre aves, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.